Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores, talvez o maior enigma do livro do Apocalipse, a identidade da Grande Babilônia. A imagem é muito poderosa, uma prostituta montada numa besta dominando o mundo. Por séculos, a resposta mais comum foi Roma. Sem dúvida. É a interpretação clássica. Afinal, era a superpotência da época, né? A cidade das sete colinas, o encaixe parece perfeito. Parece, e faz sentido, historicamente. Roma era o centro do mundo, a grande perseguidora da igreja que estava nascendo ali. Exato. Mas a fonte que guia a nossa análise hoje, ela vira essa ideia de cabeça para baixo. A proposta é ousada. E se a Grande Babilônia não for Roma, mas a própria Jerusalém? É bem contraintuitivo à primeira vista. Muito. Então, nossa missão aqui é descompactar os argumentos dessa fonte, mergulhar nas evidências que ela usa para sustentar algo tão radical. E é bom dizer, a análise não descarta outras visões por desrespeito, mas tenta construir o caso olhando só para a coerência interna da Bíblia. E esse é o ponto-chave. O Apocalipse, ele não surgiu do nada, sabe? É um livro que respira o Antigo Testamento. Cada símbolo, cada imagem, quase sempre tem uma raiz lá em Isaías, Jeremias, Daniel. O que essa análise propõe é que a chave do mistério não está, no noticiário de Roma do século I. Certo. Mas na biblioteca de referências que o autor do Apocalipse tinha na cabeça. E segundo essa visão, o próprio texto já nos dá uma pista, logo de cara. Uma pista quase geográfica, que complica muito a teoria de Roma. Certo, então vamos começar por aí. Onde está essa pista? Qual é o ponto de partida que essa análise usa para desafiar quase 2000 anos de tradição? Está em Apocalipse, capítulo 11, versículo 8. O texto fala de duas testemunhas que são mortas e os corpos delas ficam na praça da grande cidade. E aí vem a descrição, a etiqueta de identificação. A grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Peraí, onde também o seu Senhor foi crucificado, isso é surpreendentemente direto. Não tem muita ambiguidade aí, né? Nenhuma. Jesus foi crucificado em Jerusalém, fim da história. Como é que um detalhe tão explícito, como ele passou batido por tanto tempo? Pois é. A análise argumenta que ele não passou batido. Mas talvez foi ofuscado por outros símbolos, como as sete colinas, por exemplo. Mas o texto é taxativo e não para por aí. A identificação espiritual como Sodoma e Egito, isso também é crucial. Certo. Não são insultos genéricos, sabe? São diagnósticos teológicos com um histórico bem específico. Diagnósticos teológicos. O que você quer dizer com isso? No Antigo Testamento, os profetas usavam esses nomes como uma forma de choque, para se referir a Israel. Quando a nação quebrava a aliança com Deus, eles usavam esses nomes. Exato. O profeta Isaías, por exemplo, ele abre o livro dele chamando os líderes de Jerusalém de príncipes de Sodoma. Nossa. Então, quando o autor do Apocalipse usa esses termos, ele não está inventando uma ofensa. Ele está recorrendo a uma linguagem profética já estabelecida, e o alvo histórico dessa linguagem sempre foi uma Jerusalém infiel. Entendi. Roma nunca foi chamada assim na Bíblia. Nunca. Ok, então. O argumento é que tanto a localização física quanto a identidade espiritual apontam para o mesmo lugar. É um começo bem forte. Mas o Apocalipse vai além, certo? Tem outra acusação muito grave contra essa cidade. Sim. E talvez seja a mais sombria de todas. Em Apocalipse 18, o veredito final contra a Babilônia é proclamado. E o motivo está no versículo 24. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Certo. Aqui eu imagino que o debate fica mais acirrado. Porque Roma, isso é inegável, derramou o sangue de milhares de cristãos de santos, a história do Império Romano está manchada por perseguições. Sim. Isso não seria um ponto a favor de Roma? Seria. Seria se a acusação fosse apenas sobre o sangue dos santos. Mas a frase é específica. O sangue dos profetas e dos santos. Ah. A análise que a gente está explorando faz uma distinção crucial aqui.
Que profetas Roma matou? Isaías, Jeremias, Zacarias. Eles morreram séculos antes. Exatamente. Séculos antes de Roma ter qualquer relevância para a história de Israel. Nossa, essa é uma observação muito precisa. E a própria Bíblia, ela fala sobre quem tem esse histórico, né? Exato. E a fonte destaca as palavras do próprio Jesus, que são cortantes. Em Lucas 13 ele diz: "Não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém." É uma ironia trágica, uma afirmação histórica. E em Mateus 23? Ele lamenta: "Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas." A responsabilidade por esse crime específico ao longo de toda a Bíblia é consistentemente colocada nos ombros de Jerusalém. E sobre os santos, os cristãos do Novo Testamento? Aí a fonte nos lembra da cronologia. Onde começou a primeira perseguição organizada contra a igreja? Não foi em Roma. Não foi em Roma com Nero. Foi em Jerusalém, liderada pelo Sinédrio. O apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir, a execução do apóstolo Tiago, a prisão de Pedro e João. Tudo em Jerusalém. Tudo lá. Décadas antes das perseguições romanas virarem algo sistemático. Então a imagem de uma cidade embriagada do sangue dos santos se aplica primeiro, e de forma muito direta, a Jerusalém do primeiro século. Certo, então temos a localização da crucificação e a responsabilidade pela morte dos profetas. Mas a imagem mais forte, a mais icônica do Apocalipse, é a da mulher como uma grande prostituta. Isso parece uma acusação muito pesada. Não é só sobre ser uma cidade corrupta, porque essa metáfora tão específica. Essa é a chave do argumento teológico da fonte. Prostituta, na linguagem profética, não é um termo genérico para imoralidade. Não. Não. É um termo técnico para infidelidade de aliança. É o que a gente chama de adultério espiritual. Adultério espiritual. Pode explicar melhor? Claro. No Antigo Testamento, a relação de Deus com Israel é descrita muitas vezes como um casamento. Deus é o marido e Israel é a esposa. Quando Israel ia atrás de outros deuses ou fazia alianças com nações pagãs, confiando nelas e não em Deus... Os profetas chamavam isso de adultério. Exatamente, era uma traição. E tem muitos exemplos disso. Muitos. É um tema central. Isaías lamenta como se fez prostituta a cidade fiel. Jeremias, Ezequiel, eles dedicam capítulos inteiros a essa metáfora, descrevendo Jerusalém como uma esposa que se vendeu. O livro de Oséias é todo sobre isso. Certo. Então a fonte faz uma pergunta muito lógica. Como Roma poderia ser uma prostituta? Ou uma adúltera? Para ser infiel, você precisa ter sido fiel primeiro. Perfeito. Roma nunca teve uma aliança, um casamento com o Deus de Israel para poder quebrar. Era uma nação pagã. A acusação de prostituição só faz sentido de verdade quando aplicada a quem um dia foi a cidade fiel. A dor da traição só existe onde um dia houve amor, né? Isso é. Nossa, isso é poderoso. Muda completamente o peso da acusação. Mas, vamos ser justas, a gente precisa falar do elefante na sala. As 7 colinas. As 7 colinas. Exato. Apocalipse 17, versículo 9, diz que a mulher está sentada sobre 7 montes. E Roma é famosamente a cidade das 7 colinas. Parece um checkmate. Como essa outra interpretação lida com isso? Essa é a parte em que a análise nos pede para ler com mais atenção, para não parar no versículo 9. O próprio texto se auto-interpreta logo em seguida. Se você continuar lendo, o versículo 10 diz: "E são também 7 reis." O autor, João, ele não nos deixa presos na geografia. Ele mesmo faz a transição. Os montes são, na verdade, um símbolo para reis ou, por extensão, reinos. Então ele está dizendo, não olhem para o mapa, olhem para uma linha do tempo. Exatamente isso. Ele está nos dizendo para olhar para uma linha do tempo profética. Espera um pouco. Então, o próprio texto dá a chave para não interpretar as colinas literalmente. É o que a fonte argumenta. E com base no próprio texto. Isso muda tudo. Então, se os montes são reinos, que linha do tempo seria essa? A proposta é que essa sequência de reinos se alinha com as visões do profeta Daniel, que também falou de uma sucessão de impérios. A contagem geralmente inclui os grandes impérios que oprimiram o povo de Deus: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia... E Roma seria? Roma, nesse esquema, seria o 6º, aquele que existe na época em que o livro foi escrito.
A visão, portanto, não estaria focada em Roma como o mal final, mas a colocaria como mais uma peça, a penúltima, na história. O foco se desloca para o que viria depois de Roma. Isso tira Roma do centro do palco. Mas e o nome, Babilônia? A gente sabe que os primeiros cristãos usavam Babilônia como um código para Roma. A primeira carta de Pedro, por exemplo. Sim, Ele saúda da igreja que está em Babilônia e quase todo mundo concorda que ele estava falando de Roma. Isso não fortalece a visão tradicional? sim. E a análise não nega que esse apelido era usado. A questão é o contexto do Apocalipse. Primeiro, o nome na testa da mulher não é só Babilônia. É Mistério, Babilônia a Grande. A palavra mistério. Exato. Isso sugere um significado simbólico mais profundo, não só um apelido. Segundo, e talvez mais importante, é o chamado que vem do céu em Apocalipse 18. Sai dela, povo meu. E o que tem de especial nesse chamado? É que essa frase é uma citação quase literal de Jeremias 51. Lá o profeta avisa o povo judeu para fugir da Babilônia literal, histórica, antes da destruição dela. Certo. O paralelo que a fonte traça é o seguinte. Assim como o povo da antiga aliança foi chamado para sair da Babilônia física, o povo da nova aliança estava sendo chamado para sair do sistema apóstata de Jerusalém, que tinha se tornado a nova Babilônia espiritual, um centro de rebelião que rejeitou o próprio Messias. Ok, então se a gente juntar todas as peças, a localização, o sangue dos profetas, a metáfora da prostituição, a reinterpretação dos montes, qual é o quadro geral que emerge? A história termina só com a destruição? Não. E é aqui que, segundo a fonte, a beleza da estrutura do Apocalipse se revela. O livro não termina com a fumaça subindo da cidade em chamas. Ele apresenta uma substituição. Uma substituição. Sim. A queda da Babilônia, a prostituta, abre caminho para a aparição da sua contraparte, a noiva, a esposa do Cordeiro. A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, que desce do céu pura e adornada. É uma simetria narrativa impressionante. A prostituta versus a noiva. Exatamente. A história bíblica, de certa forma, é um drama centrado em Jerusalém. Começa com a cidade escolhida, se torna cidade infiel, é julgada e, no fim, é substituída pela cidade celestial, perfeita. Não tem uma nova Roma no final do livro. Não tem. O arco narrativo é todo sobre o destino da cidade da aliança. A fonte até aponta para um detalhe final impressionante. A profecia de que a prostituta vai ser destruída pela própria besta e pelos reis que a apoiavam. Sim. É um eco perfeito de uma profecia de Ezequiel 16, onde Deus diz que os amantes de Jerusalém, suas alianças pagãs, se voltariam contra ela para destruí-la. É um padrão de juízo profetizado especificamente para ela. Certo. Vamos tentar amarrar os pontos principais que essa análise nos apresentou. Primeiro, a identificação geográfica explícita em Apocalipse 11, o lugar onde Cristo foi crucificado. É um ponto difícil de contornar. Depois, o histórico único de Jerusalém como a cidade que mata os profetas, uma acusação feita pelo próprio Jesus. Terceiro, o uso da metáfora da prostituição. Não como insulto genérico, mas como um termo técnico para quebra de aliança. Algo que, biblicamente, só se aplicaria a Jerusalém. E quarto, a sugestão de que o próprio texto nos orienta a interpretar os 7 montes não como colinas literais, mas como uma sequência de reinos proféticos, onde Roma é só o 6º elo. E para fechar, o grande arco narrativo do livro, que não só condena a prostituta, mas a substitui pela noiva, a Nova Jerusalém, fechando um ciclo que parece ser todo sobre a cidade de Deus. Exatamente. Esta perspectiva, como apresentada na fonte, reorienta a leitura do Apocalipse. Ela o amarra muito mais firmemente à história do Antigo Testamento, e não o limita a ser apenas uma reação ao Império Romano do século I. E isso levanta uma questão metodológica importante, né? O que a gente usa como nossa chave de interpretação? O contexto político imediato ou o panorama completo da história que a Bíblia conta? Isso nos deixa com uma última provocação para pensar. Se o argumento dessa fonte estiver correto, se a grande batalha cósmica do Apocalipse entre a prostituta e a noiva se centraliza mesmo em Jerusalém, a cidade terrena apóstata contra sua contraparte celestial, como isso muda a nossa forma de ler não só o futuro, mas toda a narrativa bíblica? Uma história que parece começar,
se desviar tragicamente e, no fim, encontrar sua resolução gloriosa naquela mesma cidade.